Metade da nossa travessia, hein, gente? Parece que não, mas já estamos caminhando bem. Bora lá, então, falar de sistema nervoso autonômico. Bom, vamos começar pela primeira vez. Olha, a gente ficou aí agosto, setembro, 2 meses falando de aferências de informações sensoriais que vêm do sistema, do meio ambiente, do meio externo, e que são conduzidas para o sistema nervoso central. Vamos falar então agora de eferências, de informações que partem do sistema nervoso central e que vão fazer sinapse em alguma estrutura periférica, no caso o músculo, né? Um comando que vem do sistema nervoso central. A gente estava falando sempre daqui do meio externo, indo para o sistema nervoso central. Em termos de eferências, nós temos 2 grandes eferências. Uma aqui, que é a contração muscular esquelética, como que o músculo ele é contraído, é um músculo voluntário, e isso a gente vai começar a ver na aula da semana que vem, que é uma das aulas que eu escolhi para que a gente pudesse ver presencialmente. E a outra eferência, então a gente tem um tipo de neurônio com as características próprias, e a outra eferência, aqui a segunda, são os neurônios autonômicos que vão controlar musculatura também, mas 2 tipos de musculatura, a lisa e a cardíaca, certo? A lisa é a que a gente encontra nas vísceras, e cardíaca, óbvio, o coração. Então, são mecanismos muito diferentes entre aqui e esse daqui, porque a gente não tem como falar e contrair intestino, né? 0 de comando aqui, diferente desse. Então, vamos falar hoje, caracterizar tudo em relação ao sistema nervoso autonômico, que está aqui nesse neurônio eferente, controlando musculatura lisa e cardíaca, tá? Esta aqui é a estrutura do que vamos falar hoje, e já vou dar uma geral aqui para que até vocês vejam a diferença. Semana que vem eu vou caracterizar isso. O neurônio motor tem um jeito completamente diferente, que vai fazer sinapse no músculo esquelético, e hoje os nervos, né? O neurônio eferente, ele é caracterizado por uma fibra pré-ganglionar, uma pós-ganglionar. Por que pré e pós-ganglionar? Porque simplesmente entre eles tem um gânglio. O que está antes do gânglio é pré. O que está depois do gânglio é pós. O que está antes do gânglio, aqui, ó, neurônio pré-ganglionar, ele tem o corpo celular fazendo sinapse no sistema nervoso central. Ele sai, parte, não fazendo sinapse, o corpo celular dele parte do sistema nervoso central. A fibra pós-ganglionar, o corpo celular dele está no gânglio. Tudo bem? O pré-ganglionar faz sinapse, vai liberar neurotransmissor no gânglio. O pós-ganglionar vai liberar neurotransmissor lá na víscera, pode ser intestino, pode ser coração, o que for. Vamos caracterizar isso logo mais, tá? Então, essa é a carinha do que a gente vai ver hoje. E eu vou detalhar bem para vocês. Primeira coisa, em termos de nomenclatura, de nome, a gente vai ver autônomo, vegetativo, visceral. Esses 3 nomes a gente pode ver? Sim, o que menos a gente vai ver por aí é visceral. Mais antigo
Pouco se usa hoje esse nome. Vocês vão ver muito provavelmente se encontrar em livros mais antigos e professores bem mais antigos, em termos de formação. Está errado? Não está errado, só é antigo. Vegetativo, mais ou menos. Ainda se fala, mas não muito. Autônomo é o mais corrente, o mais utilizado. Autônomo, autonômico. E a gente ouve, inclusive, distúrbios autonômicos, funções autonômicas, sistema nervoso autônomo. Autônomo vem do quê? Por que ele tem esse nome? Sistema nervoso autônomo. Por que vocês acham que ele recebe esse nome? Hã? Não é o que a gente controla? Isso, zero de controle da nossa parte, zero. Portanto, como controla as vísceras, a gente não tem como controlar intestino, coração, nada. Vegetativo, porque é o sistema que controla, é o autônomo, mas tem esse nome vegetativo porque controla as funções vegetativas, cardíacas, respiratória e tudo mais. Visceral, que é o que deduz, né, nos faz a interpretar mais rapidamente, porque controla as funções viscerais dos nossos órgãos, certo? Mas os três querem dizer a mesma coisa em termos de funcionamento. A gente vai utilizar mais comumente sistema nervoso autônomo, e é o que eu falo, tá? Sistema nervoso autônomo, assim abreviado, ele é dividido em simpático e parasimpático, certo? Quem dividiu assim simpático e parasimpático foi o Galeno há muito tempo atrás. E vejam que até hoje permanece essa divisão, simpático e parasimpático. Por que ele deu este nome de simpático e parasimpático? A gente usa um termo simpático para uma coisa nada a ver do que ele utilizou. Simpático porque ele observou que, de acordo com o estado mental do indivíduo, psicológico, o corpo tem manifestações. Se a pessoa está com medo, a pessoa tem manifestações físicas. Se ela está alegre, extremamente alegre, ela tem manifestações físicas. Portanto, ele propôs que há o quê? Uma ligação entre mente e corpo. Há uma simpatia entre mente e corpo. Mas ele viu que, passado um tempo, um curto espaço de tempo, essas alterações mudam. Daí que ele falou que é um sistema em paralelo ao sistema simpático, a um sistema paralelo ao sistema nervoso simpático, que ele deu o nome de parasimpático. Então ficou o simpático e o parasimpático, e até hoje é esse termo, esse nome, tá? Pode ser que um dia mude. Acho pouco provável. Com base nisso, que essas alterações são revertidas, são opostas, a característica principal do sistema nervoso autônomo é o antagonismo. O que é antagonismo? Hein? O que é algo antagônico? Não sei, Pro. É oposto? Isso, é o oposto. Oposição, diferente, oposto. Então, por exemplo, o sistema nervoso simpático, quando ele está ativo, ele faz o coração acelerar, aumenta. O parasimpático, diminui muito. Ações opostas. Quase que 90% das ações autonômicas funcionam desta maneira, em oposição. Tem exceção? Tem, vou pontuar algumas. Mas quase tudo em oposição. Justamente elas trabalham assim para que o equilíbrio seja atingido. Se uma coisa faz a frequência cardíaca subir, outra vem e baixa. Se outro faz a gente broncodilatar, o outro vem e diminui. Se outro faz a gente transpirar excessivamente, o outro diminui, tá?
Então, isso garante um equilíbrio para que o nosso corpo, de uma maneira geral, atinja a homeostase, que é o nosso equilíbrio, né? O famoso equilíbrio do organismo. E, de fato, levem isso para a vida. Um dos pontos principais que mantém a homeostase é o sistema nervoso autonômico. Depois é o sistema endócrino, fundamental. Então, o sistema nervoso autônomo, ele mantém a homeostase, ele é um dos principais indutores desse equilíbrio, certo? O que a gente sabe claramente, vocês em algum momento já ouviram, que o sistema nervoso simpático, ele é um sistema que ele está superativado, principalmente em situações de luta ou fuga, mas não levem isto como ele só funciona em situações de luta ou fuga, de estresse. Não, é que ele está muito ativado em situações assim. Nós temos situações que normalmente ele está ativado fisiologicamente. O que é uma situação de luta ou fuga? É quando você acha que você vai morrer, então você se prepara para lutar pela sua vida ou para fugir. Exatamente, situação puramente de sobrevivência, que você tem que lutar com uma situação, que você tem que lutar com uma pessoa, com um animal, quer que seja, para sobrevivência. Ou fuga, fugir de uma situação, de um incêndio, de um naufrágio, o que for, para que você sobreviva. Condições assim, o organismo lança mão de mecanismos para que você efetivamente sobreviva, certo? Quais são? Citem aí para mim 3 situações não, mecanismos, manifestações clássicas do organismo em situações como essa. Quando falam que, tipo, a visão, ela fica mais... Tipo, não sei explicar. Tipo, você enxerga melhor para ver a situação. Isso, porque há o quê? Já vou até dar o nome aqui. Midríase. O que é midríase? Há uma dilatação da pupila. Exatamente. Outra coisa que acontece numa situação como essa. Uma clássica, qual que é? Oi. Oi, tá baixinho o teu áudio, não tô te ouvindo. E agora, tá me ouvindo, Pro? Mais ou menos. Aí, esse fone aqui é uma porcaria. Eu vou tentar trocar, mas... Tá. Ó, é rapidinho. Uma situação bastante comum, parece que a gente fica mais acordado, mais... Desperto. Isso. Mais atenção, com certeza. Vou até colocar aqui. Maior nível de atenção. Isso. Aumento do quê? Frequência cardíaca. Sim ou não? O coração dispara? Sim. Sim, aumento da frequência cardíaca. Aumento de frequência respiratória. Começa a ficar ofegante, ficar... Né? Por que tudo isso acontece? Esse aqui a gente já falou, e é fato, né? A gente dilata a pupila na tentativa de captar maior luz do ambiente para enxergar, identificar bem o ambiente, todos os estímulos. Aumento de frequência cardíaca é o primeiro em qualquer situação. Por quê? Mando mais sangue, mais oxigênio para os tecidos, especialmente músculo. Correr, fugir, força. Frequência respiratória, em resposta à frequência cardíaca, e captar mais ar, mandar mais oxigênio, músculo e cérebro. Maior atenção, eu tenho que ficar desperto, atento a tudo no ambiente, porque desta maneira eu estou muito mais atento a todos os estímulos e a minha probabilidade de responder e responder melhor
sucesso é maior, eu não vou ter sono numa situação como essa. Quem faz isso? Noradrenalina, que a gente vai ver o que é liberado no estímulo simpático. Então, são situações, mecanismos acionados para que a gente sobreviva. Ok? O que não pode é isso permanecer. Por isso que, passada uma situação como essa, quem que entra em ação? Passou. Parasimpático. E aí, o que o parasimpático faz? Diminui frequência cardíaca, diminui frequência respiratória, ele vai induzir miose, contrai pupila, ele vai relaxar, certo? São ações completamente opostas, porque eu não posso ficar assim, porque não vai me trazer benefício, não vai ser bom para o meu organismo. E aí eu atingi o equilíbrio, aí vai chegar uma hora que eu vou atingir o equilíbrio. O que vocês não podem achar, em primeiro lugar, que eu já falei, que sistema nervoso simpático só serve para situação de luta ou fuga. Não, é que no simpático, ele é superacionado. Numa situação de estresse, ele é superacionado. 2, achar que parasimpático só serve para reverter o que o simpático faz. Jamais. Por exemplo, aqui, nós sabemos que numa situação de descanso, especialmente digestão após grandes refeições, há um predomínio intenso da atividade parasimpática. E vocês vão aprender isso em fisiologia. Pode ser que seja comigo, pode ser que não, né? Atividade parasimpática, ela predomina no processo digestório, motilidade, secreção de enzima, há um domínio parasimpático. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio nessas ações. Seja numa situação que a gente identifica, o cara tá lá, foi tentativa de assalto, fugir, ou um pitbull que for, ou tocou o celular 3h30 da manhã. Meu Deus, você já acorda sem ver o que é, quem é, você já acorda com taquicardia, ofegante, tremor, porque não é habitual alguém ligar às 3h30 da manhã. Você já vai imaginar o pior cenário. Tudo bem? Certo? Existe conexão de áreas importantes do sistema nervoso central que acionam respostas autonômicas. Isso tem que ficar muito claro. Como a gente manifesta respostas autonômicas? Essas respostas autonômicas, em primeiro lugar, elas têm respostas por vias sensoriais, a gente está falando vias externas, que é óbvio, de ambiente, da identificação que a gente tem de situações externas, e isso vai acionar a principal área de gatilho de respostas autonômicas, que é o hipotálamo. A gente vai ter mais para frente uma aula de hipotálamo. O hipotálamo é gatilho para manifestações autonômicas. Então, se eu vi uma coisa que me deu medo, se eu senti cheiro, se eu ouvi, o que for, tá? Mas a gente só tem respostas de medo, entendimento de medo, o que for, porque a gente tem estruturas, sistema límbico e córtex pré-frontal. São áreas que aqui, vamos ter, a última aula vai ser sobre isso, está envolvido com o quê? Emoção e, vou colocar aqui, ó, é a área que está relacionada com juízo, tomada de decisão e tudo mais, córtex pré-frontal. Essas áreas estão em comunicação direta com o hipotálamo. O que eu estou querendo dizer aqui? Se a gente vê uma situação, por exemplo, de um assalto, uma coisa séria, grave, né? Vamos imaginar, assim, bem uma coisa horrorosa, um assalto, estamos dando aula lá na São Camilo e invadem. Deus o livre, só para a gente imaginar. É uma situação que vai todo mundo passar por uma situação de medo, tá?
Então, todo mundo tem um entendimento, sabe que é uma situação que é um perigo, os riscos que correm, por quê? Todo mundo entende como isso como um perigo, certo? Aqui dentro do sistema límbico tem uma área que a gente vai ver que está associado a isso, vai ativar o hipotálamo e todo mundo naquele momento vai ter taquicardia, tarará, palidez, todas as sensações autonômicas decorrentes de medo. Tá claro isso? Tudo bem? Diferente é, por exemplo, quem tem crise de ansiedade, quais são as manifestações de quem tem crise de ansiedade? Tontura, falta de ar, ficar tremendo. Isso. Tontura, falta de ar. Por que tontura? Por conta de mudança de frequência respiratória, de frequência cardíaca, muda a pressão arterial, isso traz tontura. Né? Falta de ar, fica tremendo, padrão respiratório. Congelar, tipo, a pessoa não se mexer, ficar imóvel. Isso. Por que que essas pessoas, né, quem sofre de crise de ansiedade tem isso? Porque esse sistema aqui, e eles super se comunicam, tem um entendimento X gatilhos, X de fatores N, que cada um lá, para cada um tem, acionam respostas e a pessoa tem manifestações autonômicas. Ah, mas eu não tive uma crise de ansiedade, eu não tive essas manifestações. Então, isso é para aquela pessoa que passou numa crise de ansiedade, teve as manifestações autonômicas, por quê? Foi desencadeado por uma alteração neste circuito que a pessoa entende sempre como uma resposta de medo antecipatória, como se algo de ruim fosse acontecer. Falar isso aqui. Por isso que um ansiolítico não trata isso. O ansiolítico trata aqui, essas conexões. Mas é bem verdade que, junto com o tratamento para ansiedade, muitos médicos dão o quê? Um tratamento para isso aqui, para minimizar o quê? Taquicardia matinal, esses desconfortos autonômicos, tá? Quem tem fobias específicas, fobia, tipo, eu não tenho uma fobia, não pode se classificar que é fobia, mas eu não gosto nem de ver foto, por exemplo, de morcego. Não gosto. Se puder evitar ver, não gosto. Porque já me dá até uma coisa, assim, meio que uma náusea, um negócio. Não gosto. Pode ser que a maioria de vocês não sente nada, mas para mim, o que eu tenho de interpretação a respeito do bicho, do morcego, me aciona uma resposta de aversão, de medo e me dá isto aqui, as manifestações. O que eu estou querendo dizer com essa minha fala aqui? Que tem respostas individuais, mas tudo ligado à construção que a gente tem a respeito das coisas. Tá claro onde eu estou querendo mostrar? Sim? Vou colocar uma outra situação a respeito disso aqui. A pessoa que é muito tímida, isso aqui está ativado, que é pela vergonha, timidez, porque a base da vergonha, do timidez é isso aqui, é o medo da exposição. Qual é uma manifestação física clara da timidez? Vamos imaginar que lá eu vou na aula brincar com um de vocês, assim, o aluno que tirou 10 na prova, eu vou brincar no sentido, gente, levanta, fulano, você tirou 10, eu quero que todo mundo bata palma, parabéns. Expus a pessoa, mas no lado bom. A pessoa que é muito tímida reage como a isso? Fica vermelha? Fica vermelha. O rubor é uma manifestação autonômica.
Ela controla? Não. Tem inclusive gente que odeia ser tímida nesse sentido, né? Que ela denuncia, ela ruboriza. Por quê? É uma resposta autonômica. O significado, o entendimento que ela tem desta situação, o hipotálamo vai lá e pá, ruboriza. Tem gente que é de boa, né? Tá? Outro exemplo, cachorro. Cachorro tem respostas autonômicas muito interessantes. Uma é clássica, que tem a ver com o sistema límbico, alegria excessiva. Você vai embora de manhã, tchau, cachorrinho. Você volta à tarde, parece que ele não te vê há uma vida. Como que ele, além, né, óbvio, abanar rabo, mas qual manifestação autonômica clássica cachorro tem? Quando fica excessivamente feliz? Faz xixi? Faz xixi. Manifestação autonômica, relaxamento de esfíncter, não controla. Certo? São todos assim? Não. Criança pequenininha, algumas levam broncas, principalmente em escola. Algumas respondem como? Fazendo xixi, não tem controle. É o medo. Tá? Então, são respostas autonômicas, a gente não tem controle, mas tem um contexto, um gatilho para isso? Tem. Há pouco tempo a gente falou de dor, que algumas dores, principalmente dores intensas, e aí a gente falou que dor tem componente emocional, e aí estamos aqui de novo. A pessoa, além da dor que tá lá doendo, você começa a falar, manifestar o que na dor? Meu Deus do céu, é ataque cardíaco, começa a transpirar excessivamente, começa a ter náusea, por quê? Manifestações autonômicas da dor. Então é bom sempre a gente dissociar isso e entender, né? Ó, a pessoa está tendo manifestação autonômica, é um componente emocional, tá? Aqui, hipotálamo, lindão, amo o hipotálamo, é uma das minhas estruturas prediletas, e aí a gente tem aqui alguns gatilhos importantes de resposta autonômica. Vamos ver algumas ações clássicas antagônicas e as exceções. Então, ó, coração, quando a gente tem uma atividade simpática, como que o coração responde? Aumentando frequência cardíaca. E aí, qual é o nome do aumento da frequência cardíaca? Já vamos falar. Nome certo. Taquicardia. Atividade simpática induz taquicardia. E atividade parasimpática? Induz o quê? Diminuição da frequência cardíaca. Qual é o nome de redução de frequência cardíaca? Braquicardia? Boa. Bradicardia. Bradicardia. Então, classicamente, e lá na fisiologia cardiovascular, ano que vem, vocês vão ver super isso. Simpático, TAC, parasimpático, brad, classicamente. Tá bem? Exceção. Vaso sanguíneo. O coração responde batendo mais ou menos. E o vaso sanguíneo, como ele pode responder, gente? Se fechando ou abrindo. Isso. Ou um vaso sanguíneo, ele vai contrair ou ele vai dilatar. Ou vasoconstrição ou vasodilatação, tá? Para a vida, asteriscos, para a vida, não podem esquecer disso, que é da exceção. A gente logo pensa, o simpático faz uma coisa, o parasimpático faz outra. Não. Sabe por que não? Só existe inervação simpática em vaso sanguíneo. A inervação simpática faz tanto vasodilatação quanto vasoconstrição. Não existe inervação parasimpática em vaso sanguíneo. Simpático faz as duas coisas. Então, não existe aquela oposição. Um faz uma coisa e o outro faz outro. Já já a gente vai entender como o simpático faz as duas coisas.
importante. Ato sexual masculino, controle autonômico dos órgãos sexuais masculinos. O parasimpático, ele é o responsável pela ereção. E o simpático pela ejaculação. Então, não é que um faz uma coisa e outro faz o oposto. Não. A gente precisa dos dois componentes para um objetivo comum, para uma resposta efetiva. Então, não tem nada de antagônico aqui. Os dois se complementam, é uma atividade coordenada, cooperativa. Tá? Então, ele entra na exceção. E aí, vou mostrar daqui a pouco essa inervação. Tá bem? Já vimos que essa inervação do autonômico é assim, eu tenho o pré, o gânglio e o pós. Eu não sei se vocês se lembram disso no tico que vocês tiveram de aula no passado. Vocês chegaram a ver? Não? Acho que Eu não. não lembro, Pro. Tá. Então, mas eu vou mostrar aqui em umas figurinhas, aí vai ajudar. Mas a gente vai ver, então, essa distribuição desses neurônios pré- e pós-ganglionares. E aí a gente vai pontuar essas diferenças. Então, vou começar a falar. Primeira coisa, agora a gente vai falar de uma diferença, de tamanho, vou comparar simpático e parasimpático. 2, de localização. E 3, vou pôr para cá que eu não consigo escrever por causa da luzinha, de neurotransmissor. São essas as diferenças neurotransmissor, quando eu falo em simpático e parasimpático. Vamos começar a falar tamanho. Tamanho do quê, Bia? Das fibras dos neurônios, pré e pós-ganglionar. O simpático, o pré-ganglionar, ele é curto e o pós longo. Pré-ganglionar é curto e o pós longo. Vocês guardando o simpático, o parasimpático é exatamente o oposto. Então, o pré é longo e o pós é curto. O pré-simpático curto, pós longo. Parasimpático pré longo, pós curto. Tudo bem? Tamanho, ok. Localização. Localização do quê? De onde partem as fibras pré. As fibras pré. Simpático parte da região tóraco-lombar da medula. Somente da medula tóraco-lombar. E parasimpático, uma parte é da medula, da região sacral, lá na extremidade de baixo, a minha mão. E a outra parte do tronco encefálico. Então, parasimpático é bem extremidade aqui, hein? Tronco e região sacral. Extremidade. Então, acabei de mostrar para vocês diferenças de tamanho e de localização das fibras. Vamos ver numa figura? Que acho que fica bem mais fácil. Vamos imaginar que eu coloco isso na prova, e aí eu falo assim para vocês, ó, coloridão, assim, bonitão, e eu falo, ó, eu quero que vocês digam para mim o que significa fibra azul e vermelha, tá? E justifiquem qual é a azul e qual é a vermelha. Digam para mim. Qual é a azul e qual é a vermelha? E por quê? Hein? Me deu um branco. Parasimpática e simpática. Tá. A simpática, eu acho que ela é azul, porque ela sai do bulbo. Então, ó, deixa eu só, peraí, voltar aqui para mostrar a nossa cola. Opa.
Ó, simpática toracolumbar, da região da medula toracolumbar, e parasimpática, tronco encefálico do crânio e medula sacral. Aí a gente vem aqui, ó. Então, a azul, ó, azul, ela parte de que região? Tronco encefálico. E onde mais? Medula sacral. O que que é medula sacral e tronco? Simpático ou parasimpático? Parasimpático. Parasimpático, perfeito. Parasimpático. Então, ó, de novo, parasimpático, tronco encefálico, ó, bulbo, ponte, mesencéfalo, lá para cima, tronco, e lá na pontinha da medula, a região sacral, parasimpático. Qual é a outra diferença mesmo da parasimpática? Fibra pré-ganglionar, o que que ela é? Ó. Tamanho. Longa. Longa. Ao gânglio, pós-ganglionar, curta, ó, tá indo para a pupila. A pré-ganglionar, longa, após, curta. Vamos ver aqui, glândula salivar. Pré-ganglionar, longa, pós, curta. Tudo bem, gente? Vamos ver simpático agora. De onde parte a simpática? Da região tóraco-lombar. Ó, T1, T2, L1, L2, ó, tóraco-lombar da medula. Segunda característica importante que eu não falei, né, em relação a gânglio, de ser comprida, curta e comprida aí. No simpático, existe uma cadeia de gânglios, eles são alinhadinhos, ó que bonitinho. Por isso que eu perguntei, não sei se vocês viram isso, vocês lembram de ver na anatomia. Ó, essa cadeia de gânglios, ó. Estão vendo aqui, ó? Então, ó, os gânglios, como eles estão bem pertinho aqui da medula, ó, pré-curto, pré-curto. E aí, ó, como vamos pegar esse gânglio, ó, pós, ó, que vai lá para pupila, longo, pré-curto, pós-longo. Tudo bem? Sim ou não? Se vocês olharem, todas as vísceras têm essa dupla inervação, azul e vermelho, coração, pulmão, fígado, estômago, intestino, pâncreas, opa, o rim. Uma exceção importante, também vamos ver semestre que vem. Rim e suprarrenal. Bexiga, aparelho reprodutor masculino, feminino, tá bem? Tá claro aqui? Sim ou não? Sim. Quero destacar esse nervo aqui, ó, o nervo vago. O nervo vago, ele é um nervo craniano, sai de tronco encefálico, mas esse cara não é fraco não, porque ele sai do crânio e ele é o único, guardem aí, o único nervo craniano que atinge e inerva todas as vísceras. Olha os ramos dele, ele vai para o coração, ele vai para o pulmão, ele vai para o fígado, ele vai para o estômago. Ó, esse cara aqui é hard, cara, o vago. Se uma pessoa tem uma ativação meio que desorganizada aí, a mais do vago, a pessoa tem uma resposta a mais de todas estas vísceras. É o que a gente chama de síndrome vasovagal. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, o vago. Ele vem para tudo isso aqui, ó. Já imaginou? Tá? Ele é o principal mediador parasimpático, o vago.
Tudo bem? O que falta a gente ver na nossa história? Esse cara aqui agora. Daqui a pouco a gente vai tudo junto e misturado, juntar tudo. Olá! Falamos de tamanho, falamos da onde parte. O que nós vamos ver agora? Neurotransmissor. Onde? Nas sinapses. Onde tem sinapse? No gânglio e na víscera. No gânglio e na víscera. Bora lá. Para ficar mais fácil. No gânglio, acetilcolina, tanto no simpático quanto no parasimpático. Ó, acetilcolina. Portanto, qual é o nome desse neurônio pré-ganglionar no simpático e no parasimpático? Qual é o nome dele? Se produz acetilcolina aqui e aqui? Ó. Sim ou não? Vem comigo, não me abandonem. Olha lá. Colinérgico. O que é um neurônio colinérgico? É um neurônio que produz acetilcolina. Produz acetilcolina onde? No gânglio. O simpático produz acetilcolina no gânglio. O pré-ganglionar parasimpático produz no gânglio. Olha lá, acetilcolina, acetilcolina. Muito bom. Para ajudar vocês, olha lá. O pós-ganglionar do parasimpático também produz acetilcolina. Maravilha. Então, eu posso falar que o parasimpático é 100% colinérgico? Sim. No gânglio e na víscera. No gânglio e na víscera. Acetilcolina, acetilcolina. E o simpático, o que ele produz lá na víscera? Ah, noradrenalina. Falou em estresse, em emoção, olha lá, noradrenalina. Coração acelera, tudo aquilo que a gente já sabe. Noradrenalina. Então, simpático, acetilcolina, noradrenalina. Acetilcolina, noradrenalina. Parasimpático, acetilcolina, acetilcolina. Tudo bem? Dúvida? Vocês estão aí ou eu estou sozinha hoje? Digam. Não, por enquanto tá tudo certo. Que bom, feliz. Ó, se tem neurotransmissor, o que tem lá? Obrigatoriamente. Aonde o neurotransmissor se liga? Hein? Olha lá. Receptor. A acetilcolina no gânglio se liga a um receptor chamado receptor nicotínico. Então, tanto simpático quanto parasimpático, a acetilcolina se liga lá no gânglio ao receptor nicotínico, oba. Ah, então, óbvio, na víscera, a acetilcolina também se liga ao nicotínico. No. Lá é receptor muscarínico. Se é muscarínico, é víscera. Se é muscarínico, é víscera. Nicotínico, gânglio. E a adrenalina, onde se liga? A adrenalina se liga num receptor chamado ou é alfa ou é beta. Alfa ou beta. Existem dois tipos de receptores que a adrenalina pode se ligar. A acetilcolina só é um. Noradrenalina se liga tanto a alfa quanto a beta. Por isso, meus queridos, que existe isso aqui. A atividade simpática se liga, a noradrenalina se liga ao alfa, faz vasoconstrição, se liga no beta, faz vasodilatação. Existem dois receptores para noradrenalina. Okay? Precisa saber isto? Precisa. Se não guardarem agora, vão cobrar isso de vocês lá na frente, principalmente em Farmaco Super Power Plus, vão falar.
Vamos entender, ó, aqui, resumão da hora, legal. Simpático, parasimpático. Tamanho, simpático, curta. Pós, longa. Parasimpático, oposto, longa, curta. De onde partem as fibras simpáticas? Totalmente da medula, tóraco, lombar. E parasimpático, crânio sacral, tronco e sacral. Tronco encefálico, sacral. Mediador químico, acetil, noradrenalina. É noradrenalina, não adrenalina. Noradrenalina. Parasimpático, acetil, acetil. Receptor aqui não tem. Digam para mim, qual é o receptor? Qual é o receptor do simpático? Na víscera aqui? Ai, Jesus! Qual é o receptor? Adrenérgico? Isso, mas qual é o nome dele? Alfa ou beta? Isso, alfa ou beta. E do parasimpático, lá na víscera, a acetilcolina se liga em quem? Só um, mas eu não sei qual. Isso, é o muscarínico. Muscarínico. E no gânglio, a acetilcolina se liga em quem? Tanto no simpático quanto no parasimpático. Nicotínico. Nicotínico. Maravilha. Tá? Dúvidas? Eu Não? me perdi nessa parte Bora lá. da ligação dos neurotransmissores. Ai, meu Deus. Do nome de quem recebe e de quem. Isso. Então, ó, o que tem que guardar? Que o pré-ganglionar, ele é colinérgico. Tem uma exceçãozinha? Tem, mas eu nem vou entrar nessa questão para vocês não pirarem. Mas na 90% sempre é assim. O pré-ganglionar, ele é colinérgico. O que quer dizer colinérgico? Ele produz, libera acetilcolina no gânglio. Essa acetilcolina no gânglio se liga em receptor nicotínico, tanto no simpático quanto no parasimpático, certo? Os efeitos que a gente observa são mediados pelo neurotransmissor liberado na víscera. No simpático, o que é liberado? Noradrenalina. No parasimpático, acetilcolina. Tudo bem? A noradrenalina, ela libera o quê? Ela se liga em quem? Ou no alfa ou no beta. A gente vai ver, já vou mostrar, que as vísceras podem ter os dois, ou que é normalmente muito mais um do que o outro. No parasimpático, a acetilcolina se liga no receptor muscarínico, que está aqui representado. Entendeu agora? Entendi, professora. Obrigada. Imagina. Bom, o que a gente vai ver agora e a gente vai encerrar. Isto aqui é o que a gente produz e, obviamente, se liga no receptor alfa e beta. Isoprenalina é o que a indústria farmacêutica produz. Vai se ligar em alfa e beta? Vai, e vai ter uma potência muito maior do que a noradrenalina, mas se liga. O que a gente espera, por exemplo, da frequência cardíaca se for injetado isoprenalina numa pessoa? Se ele se liga lá no beta, por exemplo. É para estabilizar os batimentos para a noradrenalina? Então, mas se você injetar, por exemplo, a pessoa está normal lá, ok. Se você injeta a isoprenalina, o que você espera em termos de resposta? Uma braquicardia? Se ela é um análogo da noradrenalina, um similar à noradrenalina, o que ela vai fazer? Taquicardia, então. Taquicardia, exatamente. Então, por que eu estou mostrando isso? Que a gente tem, naturalmente, o que a gente produz. Mas a indústria farmacêutica, ela se vale, ela tem medicamentos que se ligam
aos receptores, tanto alfa, beta quanto muscarínico. Então, esses efeitos são mimetizados e muitas vezes numa potência maior. Tá? Então, eu vou mostrar daqui a pouco uns efeitos que a gente tem no nosso corpo e como isso pode ser obtido por uso de fármacos, de medicamento, tá? Então, olhem só, essa tabelinha aqui, depois com calma vocês olham aumentando, mas eu vou fazer aqui do lado. Tenho órgãos efetores, ação parasimpática, ação simpática e o receptor na resposta simpática. Por que que tem o receptor? Porque a gente viu que são dois, e aqui ele vai dizer se é o alfa, o beta ou alfa e beta. Ah, Bia, por que que não tem uma coluninha para o parasimpático? Porque, meu querido, só existe um receptor, que é o muscarínico, então a gente não precisa dizer. O simpático, que pode ser os dois ou um ou outro, tá bom? Então, eu vou por aqui do lado, fazer uns escritinhos aqui. P de parasimpático e S de simpático. Quais que vocês têm que saber para a vida de vocês e especialmente vida profissional? O que que acontece na pupila? O que acontece em glândula salivar, coração, vaso sanguíneo e pulmão frente ao estímulo simpático e parasimpático, tá? Vamos lá. A gente já falou um tiquinho. Se eu estimular a atividade simpática, o que que acontece com a pupila? Para a gente imaginar tudo no simpático, é só imaginar uma situação assim de medo, de ansiedade. Como fica a pupila no simpático? Dilatada? Dilatada. Então, pupilão, né? Pupilão. Qual é o nome de pupilão? Midríase, porque se colocar pupilão na prova, tapão. Midríase. Parasimpático. Pupilinha, né? Miose. Miose, pelo amor de Deus, não é meiose. Miose. Pupilinha contraída. Maravilha. Glândula salivar. Simpático faz o quê? Pensa assim, apresentar um trabalho, TCC logo mais, hein? Como é que fica a boca? Seca? Seca. Por quê, hein? A produção de saliva, a quantidade de água fica menor na saliva. A gente produz mais muco. A saliva fica mucosa. Por isso que dá a sensação de boca seca. Na atividade parasimpática é o contrário, se produz mais líquido, água, ela fica mais aquosa. Tá? Coração, já sabemos, hein? Simpático faz o quê? Taque. Parasimpático? Bradicardia. Bradicardia. Professora, Diga. uma vez eu fui para emergência com edema de glote que fala, não é? Sim. Então, aí eles Zero aplicaram adrenalina. adrenalina. E aí, qual é a diferença exatamente da adrenalina e da noradrenalina, então? A noradrenalina é neurônio. Quem produz adrenalina, ela também se liga nesses receptores, mas a adrenalina quem produz é a medula da suprarrenal. Mas ela também se liga aí, tá? Ah, e como você sabe, tipo, diferenciar qual você tem que dar para o paciente? Ah, normalmente é a adrenalina mesmo, a noradrenalina é só central, é a adrenalina. Ah, entendi, obrigada. E aí você vai entender por que que eles te deram adrenalina, tá? Arteríola e vênula. Tem efeito parasimpático? Nada. Um X, um branco,
0, nada, porque não tem inervação. Simpático faz o quê? Ou vasoconstrição ou vasodilatação. Ok? Pulmão. O que a atividade parasimpática faz? Broncoconstrição. O que a atividade simpática faz? Broncodilatação. Tudo bem? Vamos pensar junto N situações pensando no farmacológico. Todo mundo acho que já foi uma vez no oculista. E o que ele induz lá para ver fundo de olho? Hein? Não sei, Pro. Nunca foram no oculista e pingaram colírio que arde que nem um cão? Sim, que aí... Diminuição da pupila? Isso, pupila dilata. Ele induz uma midríase, né? Chato pra caramba. Dilata a pupila. O que tem lá no colírio, em termos farmacológicos? Qual é? Ele vai mexer com o que lá? O que tem lá dentro, lá no colírio? Tem dois tipos. Um, eu não vou entrar em detalhe. Que a gente acabou de ver. Quem que induz isso aqui? Pupilão. É atividade simpática ou parasimpática? A simpática. Simpática. Quem que promove atividade simpática no alvo? Acetilcolina ou noradrenalina? Noradrenalina. Noradrenalina. Então, lá no colírio, tem um análogo a quem? Acetilcolina. Não. Ah, não, a noradrenalina, desculpa. Noradrenalina, exatamente. Tem um, não quero confundir a cabeça de vocês, mas só se vocês lerem e falar, ai, Bia, tá falando bobagem. Se a gente bloquear o efeito, por exemplo, da acetilcolina, a gente tem o efeito oposto. Então, se você bloquear a ação da acetilcolina, a gente tem o efeito da noradrenalina. Se eu bloquear o efeito da noradrenalina, a gente tem o efeito da acetilcolina. Então, tem efeito de bloqueador da acetilcolina para induzir midríase, mas também tem um que estimula a midríase, que é um análogo da noradrenalina. E a pupila, ó, pupilão. Você fica lá 5, 6 horas com pupilão, porque se liga no receptor alfa e pá, pupilão. Tudo bem? O cara, coração, quem que induz taquicardia? Receptor beta, tá bom? Tem um medicamento que acho que vocês podem já ter ouvido, chamado beta bloqueador, muito utilizado para quem tem taquicardia. Quando que você usa um beta bloqueador? O cara chega lá no pronto-socorro, em repouso, quieto, com uma frequência de 130, 140. Tem que tratar rapidamente, senão o risco de fazer parada cardíaca é iminente, né? Aí você dá um beta bloqueador. Por que se dá um beta bloqueador? Você vai dar um medicamento que vai ocupar esse receptor. Quem que não vai se ligar mais aqui? Hein? Tipo, brincadeira das cadeiras. Se eu sentei na cadeira lá do beta, quem que não senta mais lá? Quem que não vai ocupar? Adrenalina? Exatamente. Se ela não se liga, ela não promove o efeito. Então, se ela não promove o efeito, o coração começa a diminuir. Você não vê mais aquele efeito. Um dos principais medicamentos que induz o quê? Redução da frequência cardíaca, o beta-bloqueador. Seria um tipo de ansiolítico ou não? Isso, então. Ele não reduz a ansiedade, mas ele reduz a manifestação da ansiedade. E é exatamente isso que eu ia complementar. É um dos mais utilizados
como coadjuvante no tratamento da ansiedade, para tirar as manifestações de quem sofre de ansiedade. Então, muita gente que tem ansiedade usa beta-bloqueador, propranolol. Né? Não vai tratar ansiedade nenhuma, zero, mas tira aquele desconforto, daquela taquicardia, aquele tremor fino, tá? Porque ele tira este efeito. Outro efeito interessante aqui, ó, para a gente pensar. Alguém aí tem ou teve asma, bronquite, que fez uso de bombinha? Eu faço. Minha irmã, Então, faz 2 pumps lá. Primeira coisa, precisa de bombinha porque tá com o brônquio, seja por uma resposta alérgica, inflamatória, o que for, o brônquio é assim, que não passa nem pensamento lá naquele brônquio, né? Você precisa promover o que no brônquio? Dilatação. Dilatar, passar ar, você precisa respirar, né, cara? Você precisa respirar. E aí, 2 pumps lá. Respira. Por quê? O que tem lá no pump? Ó, broncodilatação, hein? Um análogo a quem? Olha lá, a quem? Noradrenalina, certo? Se liga a quem? Quem que tem pra caramba lá nos brônquios? Beta. Tudo bem? Só que, qual é o efeito imediato? Além de respirar melhor. Qual é o efeito colateral de quem usa bombinha? Não sei, no meu caso eu fico tremendo na hora que eu faço. Isso, tremor fino e o que mais? Coração fica como? Ah, dá uma acelerada. Opa, dá 2, 10. Né? Ó, coração acelera. Por quê? Porque quem que tem pra caramba no coração? Quem? Ó, Receptor beta? beta. E aí quando eu faço o que tem o medicamento que tem na bombinha, ele não se liga só apenas no beta dos brônquios. Onde tem beta, ele se liga, cara. E aí ele se liga no beta do coração e o efeito é o mesmo em termos de ligação. Ele se liga e ele promove o que no beta do coração? Aumento da frequência, ó. Por isso tem que tomar cuidado, por isso que já não tem mais Berotec no mercado. Fazer inalação, Berotec já matou muita criança. Certo? Tomar cuidado com isso, tá? Quem, né, acho que foi a Natália que falou que fez uso de adrenalina no pronto-socorro, edema de glote, porque faz broncodilatação, induz broncodilatação assim, ó. Abriu todas as suas vias aéreas para você voltar a respirar. Tá? Foi porque eu tava. Eu fiquei o dia todo no hospital. E aí, indo embora, eu já tava bem longe. Eu tava com uma calça rasgada. E aí eu vi que minha perna tava, tipo, começando a coçar e sair pra fora. Minha língua inchou, minha orelha começou a ficar vermelha. E aí a gente foi correndo pro hospital. Aí quando eu já tava perto, eu não conseguia nem andar mais por causa da falta de ar. Aí eu fui pra emergência e eles deram a adrenalina. Aí eu fiquei, acho que umas 2 horas lá na sala de emergência até voltar totalmente. Meu Deus, você teve alergia ao quê? Então, nesse dia eu tomei muito medicamento. Então, eu não sei exatamente o que foi. Os médicos acham que foi a mistura dos medicamentos. Entendi. Nossa senhora, isso é horrível. Meu sobrinho teve, hoje ele tá um homem lindo, mas ele teve quando criança, ele tinha uns 7, 8 anos. A gente estava em Maresias e ele teve porque ele tem alergia de pirona. E naquela noite, nossa, eu lembro tão bem, ele reclamando, a gente tinha comido hot dog, e ele, ai, tô com azia, com dor de estômago, não sei o que lá. E a minha irmã, assim, coitada, né? Ela deu um Eno para ele tomar. E a minha irmã não se ligou que no Eno tem a dipirona. Mas foi questão nem É de verdade. Eu tenho uma amiga que também tem a dipirona. E, meu, muita coisa tem dipirona, né? A muito. maioria. Não deu nem meia hora. Ele começou, a gente sabia que ele tinha, né? E aí ele falou: Nossa, mãe, tá dando a minha boca tá pinicando. E era assim, tipo 9 da noite. Quem já foi em Maresias sabe que Maresias não tem nada, né?
E Nada. a boca tá pinicando, aí foi assim, em 10, 15 minutos ele já começou a se transformar, a pálpebra do olho levantou, língua, aí corremos para São Sebastião, mas assim, já chegando em São Sebastião, ele já nem engolia saliva, olha, foi uma coisa assim, por Deus, foi por Deus que a gente não É perdeu. assim mesmo, Pro. É muito rápido, porque eu cheguei no posto de gasolina, eu tava, acho que uns 20 minutos do hospital. A minha mãe, acho que ela até levou multa nesse dia, porque a gente foi, tava minha mãe e minha avó comigo. Dane-se a A gente foi multa, não, voando pro hospital. não. Chegando lá, já tava quase Deus me desmaiando. livre, não, parar de respirar, fazer parada é assim, nossa, gente, foi muito horroroso aquilo. Eu lembro eu no carro junto com a minha irmã e meu cunhado entrou numa rua na contramão, porque imagina, a gente nem sabia onde era o hospital em São Sebastião, e meu cunhado entrou na contramão, catou ele no carro, foi carregando no colo, entrou no hospital berrando, tiraram, olha, não gosto nem de lembrar aquilo. E foi a mesma situação. Por muito pouco não teve que fazer traqueostomia nele. E imagina, né? É assim mesmo. A sensação de culpa de tudo, porque na hora que ele começou, ela correu no saco do lixo e foi ler a bula. E aquela coisa, né? Meu Deus. Mas a gente tem, tanto é que ele, hoje ele tem 25 anos, lindo, viu, meninas? E aí ele tatuou que ele tem alergia de pirona, então Eu tenho muita vontade de tatuar. Alergia não, porque eu tenho só aplasia, que eu saiba, né? Então eu tenho vontade de tatuar meu tipo sanguíneo e que eu sou doadora de órgãos. ele tatuou a dipirona, tamanho trauma dele. E Mas nesses casos, quando você tem uma criança pequena muito alérgica, eu tenho algumas conhecidas, né? Tem uma conhecida que o filho é muito alérgico a ovo. Ela anda com uma canetinha de agulha, de adrenalina. Pode ser de adrenalina ou de antihistamínico, precisa ver exatamente o que é, pode ser também, né? Mas tem que ser, se é uma coisa assim muito grave, tem que ser mesmo, porque às vezes vai em casa de amiguinho, em festinha, nossa, gente, é uma coisa assim horrível, né? Porque você pode passar em situações que você nem imagina, né? Ainda mais com criança que não fala, que não verbaliza direito, não expressa, né? É um risco muito sério, imagina, né? Deus me livre, isso é sério, né? Alergia é uma coisa muito séria. Enfim, mas é por isso, né? A gente agora já aprenderam o porquê da adrenalina, né? Broncodilata. Só para a gente terminar aqui esse raciocínio, existe um veneno que é um organofosforado utilizado na agricultura, né? Como é que fala? Oh, meu Deus, para não ter bicho nas coisas, ai, me fugiu a palavra, como que fala? Inseticida. Inseticida, inseticida, que é um dos piores, né? E que aqui no Brasil, infelizmente, por conta aí de leis, essas coisas, é um dos mais utilizados, enfim. E o que ele faz? Em grandes quantidades, pequenas também, mas o pior, em grandes quantidades, esse veneno, ele impede que ocorra a recaptação de acetilcolina. Então, um acúmulo de acetilcolina na fenda. Então, a gente pensa que tudo onde tem acetilcolina vai ter um acúmulo. Então, tudo que é azulzinho, super acetilcolina. E isto, infelizmente, é utilizado por alguns demônios para matar bicho. Cachorro, gato, essas coisas, né? Então, você tem um aumento da atividade colinérgica. Quais são os efeitos clássicos de um animal envenenado? Que a gente ouve, assim. Babá, né? Babá. Por que babá? Ó. Saliva super fluida. Então, ela é aquosa. Então, o animal fica babando, porque produz muita saliva. Água pura, fica lá. Aí você vai, abre a pálpebra dele. Pupila super, super contraída. Um pontinho. Pega o pulso respiratório, mal respira. Por quê? Bradicardia. Broncoconstrição, não respira, mal respira. Pega a frequência respiratória, bradicardia, tá? Então, são sinais clássicos de envenenamento, só para vocês entenderem, assim, fazer esse raciocínio dos efeitos com o que a gente observa, tá? Certo?
É isso, Certo, gente. Então, a gente sempre fazer esse raciocínio, né, relacionando o que a gente aprende com o que a gente vê por aí, tá? Deixa eu só pegar aqui a nossa lista e eu já faço a chamada, 1 minuto. Peraí que alguém me mandou uma mensagem, eu já leio. Ai. Por que apagou? Ai, depois eu pego a senha, deixa a gente apagou aqui. Eu pego pelo insight a presença, tá bom? É isso, gente. Obrigada. Tudo bem, então? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? tudo Não. bem. Pro, uma dúvida. Nos casos em que eles dão o choque, eu não sei como que é o termo médico. Choque, você fala desfibrilar? Isso, desfibrilar. Por que às vezes eles dão adrenalina e não dão choque? Às vezes eles desfibrilam, mas não dão adrenalina. Isso vai depender sempre das respostas que eles vão observando que o paciente tem na hora, né? Às vezes, se ele ameaça voltar e vê que ele já voltou uma vez e não parou a adrenalina, porque a adrenalina faz o coração voltar. Às vezes ele está quase parando, então se ele tem um sinal de batimento, às vezes a adrenalina sozinha faz o coração voltar sozinho, porque a gente viu que a adrenalina aumenta a frequência cardíaca. Então, ela, por si só, a adrenalina faz o coração voltar. Se o cara faz parada total, só a adrenalina às vezes não adianta. Então, tem que ser o estímulo elétrico mais adrenalina, porque aí você faz, né, meio que ressuscita mesmo, tá? Ah, entendi. E a adrenalina pode aplicar em vários lugares, né? Quando eu fui, eles aplicaram na minha coxa, no vasto Sim. lateral. Mas eu não sei, você já deve ter visto Pulp Fiction. É que é filme, né? Não dá pra confiar que Sim. aplicou no coração da Mia. Vai direto no coração, abre, às vezes está Isso. exposto, né? Já vi umas coisas assim também, de direto. Em cirurgia, às vezes cardíaca, né? Eles aplicam direto. Sim, Também. quando a pessoa tá com o tórax aberto, né? Isso, está exposto, aplica direto. Exatamente, já vi também. Certo? Então tá bom, gente. Olha, ao longo aí dos próximos dias, assim que eu tiver essas informações da sala e para quem, né, assistir antes as aulas lá, eu coloco para vocês, tá bom? E a gente vai se falando, tá? Bom final de semana para vocês, bom feriado e a gente se vê, tá? Obrigada, Pro. Um beijo. Tchau, Bom fim de Pro. semana. Obrigada, professora. Tchau, Pro. Bom feriado. Professora, Tchau. posso dar uma palavrinha com você rapidinho? Lógico. Que eu faltei a Sim. prova, que eu tava com um tratamento médico, né? É aquele entrou com um atestado, né, Paula? Eu mesmo. E aí você marcou para o dia 11. Teria como a gente mudar, tipo, sei lá, pode até ser na sexta-feira, na parte da tarde, para não perder a sua aula, porque é no meio do feriado. Porque é dia letivo, né? Por isso que eu marquei. Aí eu teria que desmarcar lá. Você deu ok para a secretária? Como é que foi a tua resposta? Não, eu nunca dou resposta. Hoje eu até fiz uma de parasitologia. Semana que vem eu vou fazer outra de bioquímica. E, tipo, as professoras vieram falar comigo, perguntaram. Aí, na verdade, a parasitologia falou: vai ser na hora da aula na sexta. E a de bioquímica combinou comigo de ser na segunda, sem ser essa segunda outra, às 14h. Aí eu não confirmei nada. Tá, você quer que é que sexta-feira a gente vai estar lá, eu vou estar lá, então eu não vou marcar no horário
Da Não, aula, até prefiro que não seja que eu não perco a aula. tá? Mas pode ser, tipo, na parte da tarde, assim. Quanto tempo de prova? 1 hora? É o mesmo horário, 100 minutos, né? A gente pode marcar deixa eu pensar, na quarta-feira, que dia que é melhor para você? Na quarta, na quinta? Pode ser na quarta? Pode ser na quarta. No 13, no dia 13? Pode ser. Aí se puder na parte da tarde, que eu também tenho aula de manhã. Tá, às 14 horas? Pode ser. Tá, aí eu já mando o link para você, tá? Tá ótimo. Deixa eu só anotar Obrigada, aqui para eu professora. não Desculpa. esquecer, tá? Tá Tá bom, bom, então. obrigada. Ah, nada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Professora, posso tirar uma dúvida da prova com você, da dissertativa? Peraí, deixa eu só cancelar a saída aqui que eu tava saindo. Peraí. Pode. Ah, tipo assim, eu entendi o que você colocou corrigindo minha resposta, só que eu não entendi por que a resposta inteira tá errada. Peraí, que eu vou abrir a prova, tá? Tá bom. Deixa eu pegar ela aqui. Senão eu não lembro. Só um minuto. Turma B, né? Eu acho que é, nem sei. Peraí, deixa eu ver. É, turma B. Só deixa eu parar de gravar. Peraí.